Glória a Deus, irmãos. 2022 é o ano da... Irmãos, eu não sei você, mas eu estou com uma expectativa extraordinária. Uma grande expectativa. Porque nós servimos a um Deus que Ele tem promessa e Ele promete a palavra dEle. Todas as promessas do Senhor, elas não falham. Aquele que a gente serve, aquele que a gente adora, aquele que a gente tributa a nossa adoração, nosso coração, tudo que a gente faz aqui, nós servimos a alguém que tem uma palavra, e através de uma palavra tudo é criado. Através de uma palavra, nosso coração se enche de esperança, de fé, e o Senhor nos chamou como igreja para caminhar de fé em fé, de vitória em vitória. Quantos são vencedores aqui? Levanta a tua mão e diga assim: eu sou. Declara: 2022 é o ano da tua vitória. O ano 2022 é o ano da vitória da tua família. O ano 2022 é o ano da vitória sua profissional. O ano da vitória da sua vida ministerial. É o tempo de você destravar. É aquilo que está no coração de Deus que nós queremos trazer para esse tempo. Existe algo para a gente viver. Por isso esse ano, pastor Márcio, Deus colocou no coração do pastor Márcio o ano da vitória, 2022. Chegamos até aqui, no final de 2021, grandes desafios, nós sabemos disso, mas lembre-se, você pode ter passado pelo maior desafio da sua vida, mas enquanto há vida, há esperança. Você está aqui, há esperança para a tua vida, para a tua família, porque você está aqui. Você foi poupado e você não foi poupado porque você é o preferido de Deus. Deus não tem filhos preferidos. Nós estamos dizendo isso direto. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem pessoas que Ele conta para cumprir o seu propósito. Se você está aqui, não é porque você é filho preferido de Deus, não. É porque tem algo para você fazer. 2022 vem. Estamos a poucos minutos de 2022. E nós vamos com o coração cheio de fé, cheio de esperança, entrar nesse ano cheio de Deus em nosso coração. E nós vamos romper, nós vamos avançar, nós vamos continuar firmes, constantes, abundantes em tudo aquilo que a gente colocar a mão. Onde a gente pisar, o Senhor fala: nós tomamos por herança. Irmãos, entenda, é a palavra de Deus. Vitorioso, eu quero compartilhar com você. Vitorioso é um ato de triunfar sobre o inimigo. Agir movido por algo que está bem além da própria capacidade. O apóstolo Paulo, todos os que competem nos jogos, o apóstolo Paulo fala aqui na carta de 1 Coríntios, ele traz um conceito de vitória, de vitorioso, de alvo que nós devemos caminhar. Ele diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. É verdade, nós precisamos se submeter, todo atleta sabe disso. E nós na vida também sabemos disso, passamos por processos, por aprendizado, e nós submetemos a processos rigorosos para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, a igreja do Senhor, você, cheio do Espírito Santo de Deus, nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Essa é um alerta que o apóstolo Paulo deixa aqui na carta de 1 Coríntios, é se mover por fé. O ano da vitória te traz para um ambiente de fé. Não é te mover pelo que tu vê, mas pelo que tu ouve, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É acreditar nas promessas de Deus, na proteção de Deus, na provisão de Deus. É acreditar no Senhor como provedor, como aquele que vai te proteger, como aquele que trouxe você até aqui para receber uma palavra que vai gerar fé no teu coração, e você vai andar em 2022 de uma maneira extraordinária. Mas é preciso você se posicionar, ou se reposicionar, agir diferente. É confiar inteiramente, integralmente no Deus Todo-Poderoso. É viver o novo de Deus, é fazer o que você nunca fez. Se você está sendo chamado para liderar, lidere. Se você está sendo chamado para amar, ame de forma profunda, verdadeira, intensa. Se é para frutificar, faça isso, frutifique, faça diferente, faça de uma forma intensa, confie, se entregue a Ele. A hora que você fizer algo que você nunca fez, você vai viver aquilo que você nunca viveu. Eu vou repetir para você entender. A hora que você fizer algo que você nunca fez, você vai viver o extraordinário, aquilo que o Senhor tem para ti. Talvez você até aqui não tenha vivido, porque você ainda não fez aquilo que o Senhor espera que você faça. Talvez você está chegando em 2022, 2021,
final de 2021, início de 2022, fazendo o teu cálculo, um balanço, diz: meu Deus, eu fiz o planejamento e muitas coisas eu tenho mais a dizer que não foi cumprida do que cumprido, mas ainda assim você precisa ter o coração grato, você precisa ter um coração com esperança nele, porque talvez aquilo que você não aconteceu contigo, aquilo que tu planejou, talvez porque o teu plano não contava com a direção, com a voz de Deus. A tua expectativa talvez estava nas tuas forças, naquilo que você é capaz de fazer. Mas o Senhor está te trazendo hoje, para viver o sobrenatural, para andar como Pedro sobre as águas. Irmãos, você não está entendendo o que a gente vai viver. Nós queremos viver esse extraordinário. Se Pedro andou sobre as águas, se precisar andar sobre as águas, nós vamos andar. Você crê assim? Deus é ontem, hoje, para sempre. Ele não muda. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E o Deus que eu confio é o Deus que você confia. Se você confia nesse Deus, sai dessa cadeira de religiosidade. O Senhor te chamou para andar, para ter um relacionamento profundo, verdadeiro com Ele. Não é vir para a igreja todos os dias. Não é apenas, cumprir religiosamente as coisas, botar embaixo do braço a Bíblia e achar que isso é relacionamento com Deus. Não, é viver de fé, é não ver o caminho, não ver ainda onde pisar, mas pisa porque Ele mandou. É dizer: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. É ouvir do Senhor dizer: ei, eu não te mandei eu. Seja forte, seja corajoso, vai. Essa é a palavra de Deus, querido. Mas eu quero trazer um exemplo, um trecho da palavra de Deus aqui de Lucas, capítulo 8, verso 22. Um exemplo muito claro. Jesus estava falando ali e de repente Ele disse para os discípulos, Ele fez um convite aos discípulos. Ele disse: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, Ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um vento forte, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, 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 nós vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. E aí o Senhor falou: onde está a tua fé? Perguntou Ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e elas obedecem? Aonde está a tua fé? Aonde você tem colocado a sua expectativa? Esse exemplo é muito poderoso. Eu quero trazer 4 lições só para a gente tirar desse texto, extrair desse texto. A primeira: a vitória está na obediência a Cristo Jesus. Diga comigo: a vitória está na obediência a Cristo Jesus. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Se o filho quer ser abençoado, ele tem que obedecer os pais. Porque os pais sempre dão ordem para os filhos, dão ensinamento, direcionamento para proteger o filho, para abençoar o filho. Diz assim: filho, estuda. Filho, não fica dormindo até tarde. Filho, não assiste isso. Isso não é maldade, isso não é apenas proteção. É trazer o filho para um ambiente, porque o pai tem mais experiência. Os pais já viveram aquilo que o filho ainda não viveu. Mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus eterno. Ele já passou por tudo, Ele criou tudo. Ele além, Ele deixou a sua glória e veio à terra para entender ainda mais sobre mim, sobre você. Porque Ele veio como homem. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Ele levou as dores, Ele passou por aquilo que nós hoje passamos. Por isso Ele disse: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Vocês farão coisas maiores que eu. Irmãos, nesse momento, se você prestar atenção, você que está em casa, nesse momento, não precisa nem ter fé para acreditar no que eu vou falar. Porque eu estou fazendo algo agora que Jesus não fez. É algo maior do que Jesus fez. Estou falando com você e você está em casa. Não tinha tecnologia para chegar até aí. Talvez você esteja no teu trabalho. E para ouvir a palavra de Jesus naquela época, os discípulos não tinham essa tecnologia. Observa como Deus, como Ele é onisciente. Então nós já estamos fazendo algo de uma maneira prática. De uma maneira prática, não precisa nem ter fé. Mas eu estou falando com pessoas, com mais pessoas até
que eu não estou lá, né? Mas a tecnologia me leva até a casa, até o teu quarto, até o teu trabalho. E eu quero te dizer que Deus é onipresente. Ele já sabia que você estaria aí hoje vendo, assistindo. Talvez você nem pode sair, porque talvez esteja num quarto de hospital. Mas deixa eu te dizer, o mestre que acaba a tempestade, que acalma a tempestade, ele é o médico dos médicos. Ele também cura. Ele também cura. Então a primeira lição que nós devemos falar, entender nesse texto, é que a vitória está na obediência. Ele disse para os discípulos: vamos para o outro lado do lago. Se Jesus deu a palavra, Ele chamou, então creia, irmão. Se Jesus te deu a palavra, então creia. A questão é você ouvir. Nós precisamos obedecer, mas o que a gente vai obedecer? Eu tenho que ouvir. Eu tenho que estar disposto e disponível a ouvir. O problema é que quando Jesus fala, normalmente não vai ao encontro da minha necessidade, mas me leva para um ambiente de confronto. E aí eu não quero ouvir. Eu até ouço, mas eu não obedeço, porque quer dizer que eu vou ter que renunciar a isso. Eu vou ter que renunciar a esse relacionamento. Eu vou ter que abrir mão desse enriquecimento ilícito. Eu vou abrir mão da droga. Eu vou ter que abrir mão desse relacionamento que eu sei que eu não posso. Não, eu não quero abrir mão. Mas deixa eu te dizer, Jesus só está no barco se você foi chamado. Jesus vai estar. Mas se você sair do barco, você caminhar sozinho, vai vir a tempestade. E você vai precisar dele, porque a tempestade vem. O inimigo das nossas almas está ao nosso derredor tentando nos tragar. Nós precisamos ouvir e saber que o melhor ambiente para estarmos é na presença de Deus, é num ambiente de obediência. Se Ele deu a palavra, Ele te chamou, vai. Tenha coragem, ousadia, vai. Não olhe para trás. É nessa caminhada, é preciso ter fé. Fé, confiança. 1 João capítulo 5, verso 14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se perdimos algo, alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. O Senhor nos ouve. Ele está ouvindo o teu coração. Ele sabe quando você está sozinha. Ele ouve o teu clamor. Ele enxuga as tuas lágrimas. Ele conhece sobre as tuas lutas. Confiar é ter certeza no resultado final, sem desanimar no caminho. Queridos, muitas das vezes a gente acha que Deus deu a palavra, e Deus deu. E talvez você esteja até num caminho de obediência. Você esteja vivendo um chamado que Deus te deu. Deus deu a palavra e você está vivendo isso. O problema é que você precisa saber que mesmo que você esteja em caminho de obediência, ainda assim vai vir as tribulações, vai vir os desafios, porque isso foi uma promessa também dele. Existe a promessa da bênção, mas também existe a promessa do desafio. No mundo você vai ter, mas tenha, por quê? Ele já venceu por nós, igreja. Ele já venceu por nós. Não é para a gente desistir, mas essa prova, essa caminhada que a gente muitas das vezes, sabe, sai com o couro sangrando, o coração ferido, é para nos ensinar, é para nos fortalecer. O nosso couro fica grosso, mas o nosso coração sensível, e a mente fica forte, porque Ele habita em nós. É seguir em frente e crer nas intervenções divinas quando forem necessárias, porque tem coisa que a gente não precisa, Deus espera que a gente faça. Tem um texto da palavra de Deus que o Senhor fala assim: não te mandei eu, não, eu não te mandei eu, seja forte, seja corajoso, vá. Tem outro texto que ele diz assim: marche, há tempo de marchar, é para marchar, é ação, é fazer. Não tem jeito. Não adianta você colocar a culpa nem no demônio. Às vezes a gente coloca a culpa no A, no B, não. Talvez você precisa sair do teu lugar, precisa movimentar, precisa agir, é ação. Precisa agir, não adianta colocar a culpa não, é agir, é ação, é decisão sua. O propósito de chegar do outro lado. Quando descobrimos o propósito, a vitória é certa. Jesus estava no barco com eles, o propósito era chegar do outro lado. A promessa era real e iria se cumprir, mas era necessário ter fé. As promessas que Deus já liberou sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor, elas são reais e elas vão se cumprir, mas é preciso ter fé para continuar. É preciso ter fé para não pular do barco. É preciso ter fé para não pedir socorro para quem não pode te socorrer. É preciso ter fé para não negociar princípios por causa do propósito. É preciso ter fé para dizer não. Naquele dia Jesus estava no barco, mas e hoje? Você pode perguntar: mas hoje Jesus está no barco? Jesus está no barco.
Há uma promessa em Mateus 28, 20, diz assim: Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Não é eu que estou te prometendo isso, não é o pastor Márcio, não é a Igreja Batista Lagoinha. É o Senhor, é a palavra de Deus. Ele está prometendo para você que estará conosco até a consumação dos séculos. Mas Ele também prometeu que nunca nos deixaria órfão, nem sozinho. Por isso Ele enviaria o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. João 14 fala isso. Mas o segundo exemplo, a segunda lei de obedecer o chamado, ouvir e obedecer o chamado, a voz de Deus. A segunda lição é que quando Jesus chama, Ele garante a vitória. Quando Jesus chama, Ele garante a vitória. Vamos falar? Quando Jesus chama, Ele garante a vitória, irmão. Jesus chamou, obedece, porque Ele garante a vitória. Ele garante a vitória. A palavra dele, debaixo da palavra dele você caminha. Você vai caminhar debaixo da palavra que Ele deu. Se Ele te chamou, está sobre a ordem do Senhor, então caminha. É o lugar mais seguro para estar, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Às vezes a circunstância não é favorável, a circunstância não é favorável. Às vezes as circunstâncias te levam para um ambiente que você fica desafiado e quer talvez desistir e duvidar da palavra, mas não duvide, creia. O Senhor te chamou aqui para você obedecer, e também Ele diz: quando Ele te chama, Ele garante a vitória. Você precisa ser permanente, firme, constante, ficar no caminho. Tem uma canção muito antiga, minha de não saia jamais do lugar da bênção, porque se esse é o seu lugar, não saia. É perigoso sozinho ficar onde Deus... Me esqueci. Mas não sai do lugar da bênção. Não sai do lugar. O lugar da bênção é o caminho que o Senhor te chamou para fazer. Ele providencia um meio para cumprir a missão. O barco naquele momento era um meio disponível. Ele usa os meios dos quais temos acesso para nos dar a vitória. Aí sabe de uma coisa? Não fantasie. Não fantasie os meios. Às vezes você acha que para viver o extraordinário de Deus, para viver um ano de vitória, você precisa ser amparado pelo assistencialismo, amparado por alguém, por uma comoção nacional, por uma comoção da tua igreja, da tua família. Você talvez tenha um sentimento de injustiça. Se sente injustiçado e pequeno. Não, eu só vou sair daqui se alguém me olhar, se alguém tiver misericórdia de mim. Ei, você não está esquecido de Deus. Usa a força que Ele te deu, usa o pulmão, usa a vida, o recurso que você tem. É isso que Ele vai usar para te tirar desse ambiente. O Senhor te chamou para viver em abundância. Não fica colocando, não fica achando mesquinho, não fica contando com assistencialismo, irmão. Não foque os fins, não foque no fim. Entenda os meios que Ele está usando. Cuidado para que os fins, a vitória, se torne maior que os princípios. Ou seja, você sabe do alvo, Deus te deu a palavra, te deu a visão, você está caminhando, mas as lutas vêm, e de repente as propostas vêm, as soluções, as propostas de solução também vêm, e te coloca em um ambiente que você vai negociar a princípio, mas não abra mão. Não acelere o processo, aceite o processo. Não entre pela janela, se submeta ao processo, porque o processo vai te fortalecer, vai te trazer para um ambiente do sobrenatural. Para tu andar sobre as águas, primeiro tu tem que renunciar. Para tu andar sobre a fornalha de fogo, você tem que se posicionar diante do rei e de uma plateia e dizer: eu não me curvo. Todo mundo quer andar na fornalha e não se queimar. Mas eu quero ver quem é o corajoso para dizer: eu não me curvo diante da ameaça de morte. Eu não me curvo diante da ameaça de morte da fornalha e também da cova dos leões. O Senhor está te chamando, não é para negociar, não. Valorize, entenda, tem recurso na tua mão. Deus te capacitou, Deus te deu talento para você viver esse extraordinário. Deus já te deu, irmãos. Deus já te deu. E Jesus, quando chama, fique tranquilo, confie, a vitória vai chegar. Confie, a vitória vai chegar. Confie, confie. Os discípulos estavam com medo da tempestade, mas a missão era maior. O propósito da vitória é maior que a tempestade da vida. É só uma estação essa tempestade, ela vai passar. É só uma estação. Não acho que a morte chegou, o tempo do fim chegou. É só um tempo, é uma estação. O chamado é para você, observe bem. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. Existe um ditado que diz que a voz do povo é a voz de...
A voz do povo é a voz de... Irmãos, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. Esse é um ditado que não é bíblico. Esse é um ditado que te leva para ser Maria, vá com as outras. Porque se todo mundo faz... Mas como diz a minha mãe, você não é todo mundo. Você é filho amado de Deus, raça eleita, propriedade real. Você é filho amado do Pai. Você não é qualquer um. O chamado era para os discípulos e não era para a multidão. Ali eles estavam, ele estava falando para uma multidão. Ele estava falando para uma multidão. Mas depois ele chamou os discípulos para entrar no barco, e eles foram sozinhos. Eles caminharam. Então o barco, o chamado era só para os discípulos. Ele tem um lugar para você no barco. À medida que você não é mais movido pela voz da multidão, mas movido por fé. Tem um chamado para você. Você quer viver o extraordinário? Não se mova pelo que todo mundo diz. Não se mova pelo que teus amigos diz, pelo que a tua família diz. Ouça a voz de Deus. Se Ele te deu chamado, irmão, abrace. Abrace. Mesmo que todo mundo seja contrário. Mesmo que não é óbvio, irmão, está errado essa tua visão. Mas se Deus te deu a visão, siga firme, porque a vitória é certa no final. Porque aquele que deu a visão, Ele dará a provisão e Ele te vai dar a vitória. E o terceiro, tem a honra, tem a hora de clamar por Jesus também. Tem a hora de clamar por Jesus. Mesmo que Ele tenha dado a visão, a gente tenha obedecido, não é? Mas tem momento, e vem a tempestade, e tem momento que a gente precisa clamar. No versículo 23 ele diz: Jesus dormiu, ou seja, ele estava descansando. Quando a tempestade vier, clame por Jesus e se entregue a Ele. Mas cuidado, quando a tempestade vier, irmão, clame por Jesus. A palavra de Deus aqui não está dizendo que eles clamaram. Lógico, não tinha rádio, né, naquela época. Mas observe bem, esses homens, eles eram homens experientes, pescadores, homens que tinham hábito, não é, de andar naquele lugar ali. Não era uma coisa incomum. Mas quando eles perceberam que o recurso deles, o conhecimento deles chegou no limite, eles clamaram por Jesus. Não lute sozinho. Não batalhe sozinho. Clame por Jesus. Talvez o seu líder não te ouve. Talvez você está se sentindo injustiçado porque ninguém te ouve, ninguém te dá atenção. Talvez as pessoas não tenham tempo para ouvir a tua luta. E nem você mesmo tem tempo para se entender. Você apenas vive. Vai vivendo dia após dia e achando que o tempo vai resolver. Sabe? Esse texto está dizendo para você clamar por Ele. Esse texto está dizendo para você chamar por Ele. Ele estava ali. Ele estava no barco. Não ia afundar. Mas há uma lição para a gente aqui. Clame por Ele. Não permita que o medo tome conta. Seja equilibrado e exercite a fé. Não permita que o medo tome de conta do teu coração, da tua vida, e te afaste até de Deus, porque não esqueça que o verdadeiro amor, o amor do Senhor, lança fora o medo. O Senhor está te trazendo para um ambiente de proteção. A fé dele vai te trazer, te fazer andar no sobrenatural. Não é para você resolver com as suas forças. Ao mesmo tempo que você tem que considerar o recurso que você já tem, mas não despreze que há um socorro. Ele é o nosso socorro presente na angústia. Ele é o nosso socorro, e Ele está disponível para nos ouvir, para nos dar a mão, para dizer: acalma a tempestade, o mar vai se acalmar. E eu vou te dizer uma coisa, somente Ele pode fazer isso. Se você perceber, Jesus é especialista nessas coisas. Deus é especialista em acalmar mar, em abrir mar, em fazer o mar se tornar pedra, para que as pessoas caminhem, em fazer o fogo não queimar, em fechar a boca do leão, para não comer o profeta. Deus é Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Ele não está submisso à lei da natureza. Ele criou a lei da natureza. Confie naquele que criou, naquele que te criou. Confie. E tem mais. O medo pode trazer imaginações pessimistas que te afastam da vitória. O medo pode te trazer imaginações pessimistas que te afastam da vitória. Não. Entenda. Receba o amor do Senhor. Receba o perdão do Senhor. O medo pode te afastar, pode trazer pensamentos ruins, pensamentos pessimistas, que pode te afastar desse caminho de vitória. Mas confie nele. Jesus estava no barco, eles estavam achando vai afundar, mas com Jesus no barco, o barco não afunda, irmão.
Tem uma outra canção antiga que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Vamos cantar? Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Porque Ele está no barco, porque Ele está no barco. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Na tempestade também nós somos vitoriosos. Na tempestade também nós somos vitoriosos. Vamos dizer comigo: na tempestade nós somos vitoriosos. Sabe por quê? Isso não é uma força de expressão, não. Isso não é uma palavra motivacional, não, irmão. Olha, em Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, se deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e o temporal vai passar, porque nós estamos alicerçados na rocha. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso porto seguro. Agora esse homem, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E esse texto diz que edificar a casa sobre a rocha é o mesmo que obedecer a palavra de Deus. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu estou edificando os meus sonhos, os meus projetos, o meu planejamento para 2022 na rocha. E aquilo que eu faço baseado na rocha, eu não sou vencedor, eu sou mais que vencedor. É o que a palavra fala. Teu planejamento precisa contar com Jesus. Tem que chamar Jesus para o planejamento. E o quarto e último: quando Jesus se levanta, tudo muda, irmão. Quando Jesus se levanta, tudo muda. Fala comigo: quando Jesus se levanta, fique de pé no teu lugar. Os discípulos, eles foram acordar, chamando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Quando Jesus se levanta, tudo fica tranquilo. Sabe por que eu pedi para você ficar de pé? Porque você é exército do Senhor. Quando você se levanta, quando você se posiciona, se você puder marchar assim, bater o teu pé, ficar bem forte mesmo, bem alto, Satanás bate em retirada. Meu irmão, quando marcha, a Bíblia diz que o Senhor deu a vitória sobre Satanás, e Ele colocou debaixo dos nossos pés. Quando você marcha como igreja do Senhor, Satanás recua. Satanás tem medo desse barulho, Satanás tem medo da igreja do Senhor. Mas quando a igreja se levanta, é quando a igreja se posiciona. Ei, eu declaro que você verá pela fé, Ele se levantando, e a glória e o poder dele mudará a sua vida. Você verá pela fé o Senhor se levantando em teu favor. O Senhor vê, capítulo 1 fala, tempestades. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz: Ele também se levantou e triunfou sobre a separação do homem para com Deus o Pai, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando nos levantamos em adoração e fé, alcançamos a vitória. Lembra das muralhas de Jericó? As suas muralhas em 2022, elas vão cair. Elas vão cair, igreja. Profetize isso. O que eu estou falando aqui, se é palavra de Deus, é para gerar fé no teu coração. Não é para você ficar me contemplando, dizendo: meu Deus, o que? Não, é você e Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, mexendo com você, gerando fé no teu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui, porque Ele usa exatamente a palavra dEle para gerar fé. A fé vem pelo ouvir, e eu estou falando é a palavra dEle.
Paulo e Silas, lá na cadeia, na prisão, se romperam quando eles levantaram e adoraram a Deus. Eles estavam presos. Eles estavam presos lá na masmorra, na parte mais funda, lá na solitária. Mas quando eles adoravam, quando eles clamavam, quando eles se posicionaram, ei, as cadeias se romperam. Adore a Deus. Adore a Deus. Está doendo, louve. Está doendo, adore. Está sofrendo, vai passando pela prova e dando glória a Deus. Tem uma outra canção que diz: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Enquanto você glória, e quando você dá glória, Ele vem e faz aquilo que você não pode fazer. Se é para derrubar as cadeias, as correntes, Ele vai fazer. Ele vai restaurar. Só não deixe de adorar. Só não deixe de dar glória. Os reinos não puderam impedir a vitória da igreja. Os reinos da história da humanidade não puderam impedir o avanço da igreja. Nem a morte conseguiu parar o Filho de Deus. Não conseguiu parar os profetas. Não conseguiu parar os apóstolos. Os reinos, a cultura, os assírios, os médios, os persas, os gregos, os romanos, a dinastia, a religiosidade, o Estado, a cultura, as guerras, as perseguições, as pandemias, sistema desse mundo, nada pode parar o povo de Deus. Nada pode parar o povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos a vitória prometida por Ele. A vitória não é de um atleta, a vitória é de um exército. A vitória é da igreja, é sua. Saia desse ambiente natural e venha para o ambiente sobrenatural. É debaixo da palavra que Ele liberou. Agora a pergunta que eu faço para você nessa noite, e aqui eu termino: aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Porque depois que aquele mar se acalmou, depois que Jesus mandou, deu a ordem para aquele mar se acalmar, o vento parou, o mar se acalmou. Ele perguntou para os discípulos: aonde está a tua fé? E eu te faço essa pergunta nessa noite: aonde está a tua fé? Aonde está firmado a tua fé? Ele perguntou, aqui no versículo 25 do capítulo de Lucas, capítulo 8, perguntou ele aos seus discípulos, amedrontados e admirados. Eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água dá ordem? Ele lhe respondeu: aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? O Senhor te chamou como igreja para viver em fé. O Senhor te chamou como igreja para viver acima de potestades e principados. Fé naquele que já venceu, fé naquele que triunfou. Ele proporciona vitórias diárias aos seus filhos. Eu declaro em nome de Jesus. Observe, igreja, levanta a mão para receber. Eu declaro em nome de Jesus vitórias diárias a você, igreja. Eu declaro em nome de Jesus que em 2022 você terá vitória sobre a tua família, você terá vitória sobre a sua saúde, o seu físico, as suas finanças, a sua vida intelectual, a sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Eu declaro vitória para você. Receba a vitória do Senhor. Queres experimentar o novo nesse ano? A pergunta que eu te faço é essa também: aonde está a tua fé? Mas a próxima pergunta: queres experimentar o novo este ano? Quem quer experimentar o novo esse ano? Quem quer experimentar? Levanta tua mão bem alto e diz assim: eu quero! Eu quero! Agora a terceira pergunta é: o que você está disposto a fazer de novo? O que você está disposta a fazer de novo? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, 2021 não vai passar, 2020 não vai passar, 2019 ainda não passou, e assim vai, porque não é o ano que traz a solução. A virada do calendário não traz a virada da chave. O que vira a chave é o conhecimento da palavra, que vai te dar fé para você caminhar. O que vira a chave é o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui falando contigo, batendo no teu coração, dizendo que igreja se levanta, igreja se levanta, igreja faz algo diferente, igreja não faz a mesma coisa, quer viver o diferente. O que é que você está disposto a fazer de novo? Seja ousado. Chegou a hora de fazermos o que nunca fizemos.
para fazermos o que nunca vivemos ainda. Chegou a hora de você fazer aquilo que você nunca fez, para tu viver aquilo que você nunca viveu. Quem me conhece sabe, eu estou vivendo coisas que eu nunca vivi e nem imaginei viver. Mas eu obedeci. A palavra é de obediência. As lutas vêm, mas a gente não cede, a gente não recua um milímetro, a gente fica firme, porque Ele deu a palavra. Se o Senhor te chamou para amar, ame profundamente. Seja criativo, seja verdadeiro, seja constante, seja firme, empreenda, frutifique. Pare. E para viver tudo isso, não sei se esse óculos me ajuda ou me atrapalha. Só Jesus, está tudo embaçado. E para viver tudo isso, irmãos, acima de tudo, nós precisamos confiar nele, se entregar a Ele. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele manda a tempestade se acalmar. Ele manda nas feras, Ele manda na química do fogo. O mar não se abre se Ele não mandar, mas se Ele mandar, o mar se abre, para o povo passar a pé seco. E eu quero terminar com o último texto da palavra de Deus para você nessa noite. Está aqui em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Entenda bem essa promessa. Entenda bem essa promessa, que não tem a ver com aqui, não tem a ver com o natural, não tem a ver com esse plano, tem a ver com a eternidade. Se você for fiel, se você vencer, é uma promessa para você. Se você permanecer firme, se você não negociar seus valores, se você não se emprenhar pelo ouvido, se você não aceitar negociar princípios, existe uma promessa para você. Existe uma promessa para mim. Apocalipse capítulo 3, verso 21 diz assim: ao vencedor darei o direito de assentar-me comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apresente agora as suas expectativas de vitória para 2022 e creia que a sua vitória começa hoje. Creia que a sua vitória começa hoje. Eu quero chamar a equipe de intercessão. A equipe de intercessão vai clamar. O nosso ministério, eles vão clamar algo específico sobre a sua vida. Mas antes da gente fazer esse clamor para abençoar 2022, eu tenho que fazer um convite a você. Nós estamos a 9 minutos de 2022 e nós vamos fazer a contagem regressiva. Não fique preocupado. Nós vamos fazer a contagem regressiva. Tem um vídeo, está tudo preparado. Pedir para a nossa equipe de comunicação ficar muito atenta. Nós vamos fazer a contagem regressiva. Nós não vamos romper o ano sem fazer a contagem regressiva no tempo certo. Mas existe algo que eu preciso fazer nesse momento, que se eu não fizer, você talvez saia daqui da mesma forma, sem entender nada. Apenas foi convidado. Talvez esteja aqui apenas como um espectador. Talvez você veio aqui porque entendeu que não vai virar 2021 para 2022 sem tomar essa decisão. Para que você viva as promessas do Senhor, para que você receba o Espírito Santo de Deus no teu coração, que Ele gere fé no teu coração, para que Ele consolar o teu coração, a tua vida, você precisa decidir, dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que você acredita que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E o Espírito Santo de Deus vem morar no teu coração quando você confessa, que Ele confessa com a tua boca. O Senhor vem fazer morada no teu coração. A palavra diz isso. Contudo, 1 João capítulo 1, verso 12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, dei-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Mas Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Quantos querem receber Jesus Cristo como único e Senhor e Salvador nessa noite? Levanta tua mão bem alto. Levanta tua mão bem alto. Já temos pessoas para o Senhor. Levanta a mão bem alto. Quantos querem receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Levanta a tua mão bem alto. Levanta a tua mão bem alto. Não saia daqui, não vira esse ano sem tomar essa decisão. Quantos querem voltar para os caminhos do Senhor? Levanta a tua mão bem alto. Quantos querem voltar para os caminhos do Senhor? Levanta a mão bem alto. Eita, glória a Deus! Eu gosto de cara corajoso. É isso aí, filho.
coragem, ousadia, fé. Aqui vem um guerreiro, vem um profeta do Senhor, alguém que tomou a decisão. O Senhor vai te levantar, filho. O Senhor vai te levantar. Teu ministério o Senhor vai levantar, em nome de Jesus. Quantos mais? Quantos mais? Quantos mais? Sai do teu lugar agora, levanta tua mão e vem. Vem, eu quero orar por você. Vem, eu quero orar por você. Enquanto você está vindo, nós vamos clamar. Aleluia. Lá em Ezequiel 37 diz assim: então profetizei o que fora me ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se juntava cada osso com seu osso. Olhei e eis que viam tendões sobre eles, cresciam carnes e se estendeu sobre a pele, mas não havia o Espírito. Então me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz assim: diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército. Profetiza, a palavra de Deus é isso, profetiza. Eu queria que nesse momento nós profetizássemos sobre os pontos que o pastor colocou agora aqui, sobre a nossa família. Temos alguns pontos aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e profetizasse, assim como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos. E talvez você em 2021 fez muitas metas, traçou muitos objetivos, mas talvez você não conseguiu fazer com que essas metas e esses objetivos se concretizassem no ano 2021. Eu queria pedir para você que você abandonasse esse projeto antigo. Eu queria que você abandonasse, e a partir das 0 horas de hoje, você fizesse um novo projeto. Você escrevesse novamente um novo plano. Um novo plano. E o ano de 2022 vai ser um ano extraordinário, o ano da sua vitória. Senhor, nós queremos, Pai, orar por famílias restauradas. Nós queremos profetizar a restauração de lares, de famílias que sejam talvez por um triz, a um ponto de se acabar. Mas assim como Ezequiel profetizou sobre um vale de ossos secos, nós queremos profetizar vida sobre essa família, união, amor, comunicação, paciência, os frutos do Teu Espírito Santo, Deus, sobre as nossas famílias, sobre as famílias dessa cidade, as famílias desse estado. Nós queremos profetizar alianças fortes, famílias totalmente rendidas a Ti, Pai, totalmente rendidas a Ti, famílias, Pai, que possam buscar juntos a Tua palavra, Deus. Nós queremos orar, Pai, por saúde. Nós queremos profetizar a cura, Pai. A cura, Pai. O retrocesso de todo esse vírus, seja o coronavírus, seja H1N1, H3N2, seja qualquer espécie, Pai, de vírus, Pai. Nós queremos, Pai, profetizar a cura sobre o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Nós queremos agora profetizar sobre as finanças. Nós queremos declarar que o ano de 2022 será um ano de vitória, um ano de vitória na sua vida financeira. Pai, nós declaramos, Pai, Senhor, o romper da vida financeira da Tua igreja, da Tua noiva, Pai. Nós declaramos, Pai, sabedoria, Pai, sabedoria para a gestão dos recursos. Pai, ministra sobre a Tua igreja um derramar, Senhor, sobrenatural, Pai, para que eles sejam cheios, Pai, da Tua provisão. Pai, levanta pessoas, Pai, encorajadas a serem protagonistas dos seus próprios negócios, que não vivam na dependência do assistencialismo, mas que vivam
vivam, Pai, de acordo, Pai, com aquilo que Tu tens, com o plano e com o Teu propósito, Pai. Libera sobre a vida intelectual, Pai. Libera novos projetos, Pai. Ah, Senhor, libera mestres, libera doutores, Pai, neste meio, Pai, para este ano, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, nós declaramos sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva, Pai, a prosperidade e a vitória do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos essas pessoas que no último momento de 2022 tomaram a melhor decisão da sua vida. E nós, como família, nós queremos cuidar, nós queremos abençoar e nós queremos celebrar a chegada do ano novo. Pode soltar, pode soltar, pode soltar. Vamos fazer a contagem regressiva. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz ano novo! Seja bem-vindo à casa do Senhor.